Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Clara e eu sou doula aqui em Nova York. Se você já conhece o canal, você já sabe, mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E no meu canal eu compartilho conteúdo sobre trabalho de parto, pós-parto, amamentação, tento trazer aí um mix de informações para vocês. Mas o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu trouxe para vocês a história de como eu virei doula. Como que isso aconteceu, qual foi o processo para chegar até aqui. Tá curioso? Quer conhecer essa história? Então vem comigo que eu vou te contar. E antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para você já deixar o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder vídeo novo toda quarta-feira. Me segue também lá no Instagram, eu consigo compartilhar conteúdos mais vezes na semana, a gente consegue interagir, conversar, eu abro várias caixinhas de perguntas lá o tempo inteiro, então vem conversar comigo, me conta um pouquinho da sua história, porque hoje eu vou contar a minha história para vocês. Como que eu virei doula, por que eu virei doula, qual que foi o processo para eu virar doula, enfim, bora lá. Pra gente começar essa história, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás, lá pra explicar como é que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Como que eu virei a Brazilian Doula aqui nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos em 2013 como au pair. O programa de au pair é um programa de intercâmbio, onde você vem, mora com uma família, você consegue estudar, você ganha ali um saláriozinho semanal, e você consegue viajar, conhecer o país, você tem a experiência de morar com uma família americana e tudo mais. É muito legal, eu tive uma experiência muito boa com o meu programa de au pair, e eu morei com a mesma família por quase 2 anos, só que eu morei lá na Califórnia. Eu morei na região de São Francisco, nessa época, e eu cuidava de 4 crianças, louca, mas eu amo eles de paixão, até hoje a gente tem contato, eu converso com eles, ligo, eles me ligam, enfim, eu amo eles de paixão. Vim pra cá em 2013, fui au pair, voltei pro Brasil, peguei meu visto de estudante, voltei pra cá em 2015, julho de 2015, comecei a minha faculdade, eu não tinha feito faculdade no Brasil ainda, comecei a minha faculdade aqui nos Estados Unidos, fiz a minha faculdade ali em 2015, 16, 17, e nesse período eu trabalhei como babá, para poder me sustentar aqui, e eu trabalhei para uma família onde o pai é brasileiro, a mãe é alemã, e eu fui contratada justamente para conversar com as crianças em português. Bom, com o menininho nessa época em português, porque quando eu comecei a trabalhar para eles, a mãe estava grávida do segundo filho, que era uma menina, e eu lembro de acompanhar um pouquinho o finalzinho da gestação dela ali. E eu lembro até quando ela entrou em trabalho de parto, eu lembro que eu e a avó ficamos com o menininho para eles irem pro hospital, e foi muito gostoso essa troca que eu tive com eles lá. E nessa época eu comecei a estudar muito sobre o desenvolvimento infantil. Sempre gostei desse tópico, né? Quais as atividades que você precisa fazer com uma criança ali do 0 a 1 ano de vida, depois do 1 aos 2 anos de vida. Comecei a estudar muito sobre isso porque é um tópico que eu gosto muito, e comecei a aprender também sobre criar crianças bilíngues nos Estados Unidos, por associação ao menininho, porque como eu falei, eu falava em português com ele, ele também falava inglês e alemão na época, então foi muito gostoso aprender com eles assim, e eu comecei a estudar mais sobre isso. Porém, logo depois de um ano trabalhando com eles, eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia na parte de marketing. Eu trabalhei em 2018, eu comecei a trabalhar, na verdade, no call center deles, e em 2019 eu trabalhei lá por uns 8 meses, e aí em 2019 eu me mudei para Nova York e a empresa me transferiu para cá também para trabalhar no time de marketing deles aqui em Nova York. Então eu continuei trabalhando para a mesma empresa, só que daqui de Nova York nesse momento. Foi dia 31 de janeiro de 2019 que a gente se mudou para Nova York, eu e meu marido. E
conseguimos aproveitar a cidade aí por um ano, até que em 2020, em janeiro de 2020, começaram ali alguns casos de Covid na região da Califórnia. Começou a ter burburiozinho ali que tinha Covid acontecendo, mas ainda estava tranquilo, ainda não tinha pandemia em janeiro, no finalzinho de janeiro. E a empresa que eu trabalhava, eles iam fazer um evento em Los Angeles e em San Diego, na Califórnia, e eles mandaram eu e mais algumas pessoas do escritório daqui para lá para poder participar desse evento e engajar ali com as pessoas do evento. Então a gente pegou um avião tipo 6h30 da manhã um dia, e eu lembro que eu passei muito mal dentro do avião. É muito difícil eu passar mal, eu tenho um certo autocontrole do meu corpo, eu odeio passar mal, não gosto, então eu respiro o máximo que eu puder e tudo mais, mas dessa vez eu não conseguia, era maior do que eu passei muito mal. E eu lembro de pensar assim, eu acho que é porque eu não comi nada, realmente, o voo foi às 6h30 da manhã, então eu não comi nada antes do voo. E eu falei, às vezes é porque eu não comi nada e tudo mais, e não sei o que, mas passei mal ali. Cheguei em Los Angeles, fomos pro hotel, eu tomei um banho, descansei, o evento era à noite, naquele mesmo dia. Tomei um banho, descansei, comi, né, almocei. Depois, antes do evento, eu jantei de novo, porque eu falei, eu não sei que comida que vai ter no evento ou não. Como eu já tava passando meio mal, eu falei, vou comer mais leve, né, comi uma saladinha, beleza? Fui pro evento. Legal, o evento aconteceu, tranquilo. Dormimos em Los Angeles e aí no dia seguinte a gente foi pra San Diego. E eles alugaram uma van pra gente ir pra San Diego, porque de Los Angeles a San Diego dá 1h30, 2 horas de carro. Então fomos de van. Foi a pior viagem de van da minha vida, porque eu fiquei muito enjoada, muito enjoada. Eu só não passei mal porque, cara, não tinha como, a gente tava dentro de uma van, tinha umas 10 pessoas, 12 pessoas comigo, não tinha onde eu passar mal, mas eu fiquei muito enjoada, muito enjoada. Eu lembro de abrir a janela um pouquinho, deixar o ar bater na minha cara, e eu respirava muito fundo, porque eu ia passar mal ali mesmo. Mas, tudo bem, cheguei no hotel em San Diego, eu reparei que a minha menstruação estava atrasada. Aí eu falei, eu acho que eu preciso ir na farmácia, vou comprar um testezinho de farmácia. Comprei uma caixinha que vinha com 2 testes. Fiz o teste ali à tarde mesmo, porque como eu falei, eu não sou de passar mal e a menstruação estava atrasada. Eu coloquei, né, 2 e 2, 4. Falei, vou fazer um teste. Fiz o teste deu negativo. Eu lembro que eu joguei fora e ainda pensei assim, aí, tá vendo? Esquece, bora lá, vamos viver, continua a vida. E a gente tinha, como eu falei, o evento em San Diego à noite. Fui pro evento, mas tinha uma vozinha no fundo da minha cabeça que falava assim, não bebe. Porque no evento tinha ali drinks, né, tinha bebidas e tal. E tinha alguma coisa que me falava assim, não bebe, não bebe. Aí eu fiquei na água, tranquilo e tudo mais, né, beleza, voltei pro hotel. No dia seguinte, a gente tinha um dia de folga, assim, um dia off, né, pra gente curtir. Eu ia encontrar com uma amiga minha, então antes de eu encontrar com ela, acordei de manhã, no primeiro xixi do dia eu fiz o segundo teste que eu tinha na caixinha e deu negativo de novo. Aí eu falei, não, tudo bem, então realmente é coisa da minha cabeça, joguei o teste fora, falei, vamos viver, bora lá. E encontrei com ela, beleza, a gente saiu pra jantar, a gente passeou, nananana. No dia seguinte, eu ia voltar embora pra Nova York. Peguei o voo, é um voo de 6 horas da Califórnia pra cá, porque são as duas extremidades, né, do país. Então, peguei o voo, voltei pra cá, e eu lembro que eu também fiquei enjoada no avião, não tanto quanto na ida, mas fiquei enjoada. Quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, falei, a minha menstruação tá atrasada, ali já tava atrasada, tipo, uma semana, e eu não tinha me tocado. Falei, minha menstruação tá atrasada, mas eu fiz 2 testes e os 2 testes deram negativo. Aí ele falou, às vezes era muito cedo, tem teste aí. Tinha teste aqui em casa de uma outra vez que eu também tomei um susto. Ele falou, faz amanhã de manhã. Falei, então tá bom. No dia seguinte eu acordei, fiz de novo o teste, negativo.
minha menstruação nunca foi muito regulada, então eu falei, às vezes daqui a pouco desce. Passou 3 dias, já fazia 10 dias que a minha menstruação tava atrasada. Eu fiz um outro teste, eu fiz no total 5 testes de gravidez e todos eles deram negativo. Quando deu 10 dias eu falei, cara, eu preciso ir no médico, porque isso não tá certo, tudo bem que a minha menstruação de vez em quando atrasa, mas 10 dias, né? Alguma coisa tem aí. E na minha família tem ovário policístico, né? Tem gente que tem ovário policístico, então eu falei, às vezes eu desenvolvi isso, nunca tive, mas às vezes desenvolvi, sei lá, tem alguma coisa de errado. Fui no médico, marquei no ginecologista, fui depois ali de uns dias, ainda nada na minha menstruação. Antes de eu ir no médico, ela pediu pra eu fazer um exame de sangue, um beta-HCG, e eu ia fazer um ultrassom intravaginal lá no consultório dela. E aí eu lembro que eu fiz essas 2 coisas, e eu cheguei na consulta, ela perguntou pra mim assim, você quer estar grávida? E eu lembro que eu chorei muito na frente dela naquele momento, foi tipo uma catarse mesmo, eu chorei. E eu falei pra ela que eu sabia, eu queria estar grávida. Eu sempre quis ser mãe, meu sonho da vida ser mãe, mas eu sabia que aquele momento não era o melhor momento pra isso. Eu não estava preparada pra isso, meu marido não estava preparado pra isso, e a gente tinha as nossas, como é que fala? Tinham coisas que a gente queria fazer antes de ser pais, né? De nos tornarmos pais. E eu sabia que a gente ainda não tinha conquistado isso ainda, então eu queria muito estar grávida, mas eu sabia que não era o momento. E eu lembro que eu chorei muito na frente dela e eu falei pra ela que eu queria, mas que talvez não fosse o momento. Chorando, isso tudo chorando muito. E aí ela virou pra mim e falou assim, então, você tava grávida, não tá mais. Você teve uma gravidez química, toma aqui esse remedinho, você vai tomar 10 dias. Se depois de 10 dias você não menstruar, você precisa voltar, a gente precisa fazer uma curetagem. Foi isso que ela me falou, assim, com a cara seca, dessa forma. E eu lembro que eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, porque eu tava grávida, não tô mais, como assim? Eu perdi? O que foi que aconteceu? Gravidez química? Um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Só pra explicar rapidinho, eu vou fazer um vídeo sobre, mas pra explicar rapidinho, aqui nos Estados Unidos eles têm uma diferenciação entre gravidez química, chemical pregnancy, miscarriage, aborto espontâneo, ou stillborn, que é um bebê que nasce sem vida, tá? A chemical pregnancy, no Brasil eu acho que não tem diferenciação, eu acho que é tudo aborto espontâneo. A gravidez química é uma perda gestacional até a 5ª semana de gestação. O miscarriage, né, o aborto espontâneo, é da 5ª até a 20ª, se não me engano, e o stillborn é da 20ª até mesmo, tipo, no momento do parto mesmo, pode acontecer, porque aí já há necessidade de um nascimento, o bebê precisa nascer a partir das 20 semanas, se não me engano, acho que é isso. E eu tive uma chemical pregnancy. Então, de acordo com o ultrassom, o saquinho gestacional era muito pequenininho, mas ela estimou ali mais ou menos quase 5 semanas, 4,5, quase 5. Porém, o beta-HCG estava muito baixo, então não estava desenvolvendo do jeito que era esperado de estar desenvolvendo. Tipo, o meu beta-HCG era para estar 4 vezes maior naquela, se fosse considerar ali as 4 semanas. Então, eu lembro que eu não sei como é que eu chego em casa. Eu sei que no caminho eu liguei pro meu marido, eu falei, aconteceu isso. E eu lembro dele me perguntar, e o que você quer fazer? Eu falei, eu acho que eu tenho que tomar esse remédio, eu não sei. Eu tava em estado de choque, eu literalmente não sei como é que eu cheguei em casa. Eu não sei, eu não lembro do caminho pra casa. E porque eu não sabia o que sentir naquele momento. Eu acho que eu tava mais confusa do que sentindo tristeza ou qualquer outra coisa, porque não me foi explicado o que tinha acontecido. E eu achei isso um descaso muito grande, muito grande. Principalmente vendo como eu fiquei quando ela me perguntou se eu queria estar grávida, sabe? E
isso aconteceu, já era março quase março, e logo depois disso, eu ainda tava tomando lá o remédio de 10 dias, entrou a pandemia. E aí, com isso, eu não consegui voltar na ginecologista, houve todo um processo de adaptação, né, que o mundo inteiro teve que se adaptar, e eu lembro que eu comecei a estudar o que poderia ter acontecido comigo. O que poderia ter causado essa perda? Fui eu? Foi o meu corpo? Você fica caçando minhoca, né, na cabeça. E eu fiquei me perguntando, fui estudar o que era e, enfim, comecei a procurar. E aí, quando foi em junho, as coisas aqui deram uma leve melhorada. No finalzinho de junho, eu resolvi que eu ia fazer uma bateria de exames pra saber o que tava de errado comigo, se a minha saúde tava com algum problema. Eu ainda estava trabalhando na empresa de tecnologia nessa época e eu fiz o exame e meu exame deu alterado, deu várias coisas alteradas. Eu descobri o porquê que eu tive uma gravidez química e realmente eu estava, minha saúde estava muito desgastada, estava muito ruim. Eu não estava prestando atenção em mim, eu estava só focada no trabalho. O que eu entendo, porque com a pandemia acho que todo mundo se segurou em alguma coisa. E eu me segurei no trabalho na época e eu trabalho. Eu só pensava em trabalho o dia inteiro. Acordava pensando em trabalho, ia dormir pensando em trabalho, era o tempo inteiro isso. E aí comecei a estudar sobre gestação, sobre... que nem eu falei, as diferenças entre chemical pregnancy, miscarriage, enfim, comecei a estudar muito sobre o assunto e eu já sabia o que uma doula fazia mais ou menos, mas eu comecei a entrar muito de cabeça nisso e eu descobri uma paixão. Eu sou muito apaixonada por parto, por essa ideia, preparar uma mulher, uma pessoa para o parto, enfim, ajudar uma família, e eu descobri uma paixão. Mas eu sabia que eu não queria ser médica, não queria ser enfermeira, não era isso que eu queria fazer. E aí eu descobri o que uma doula fazia mais a fundo, fui estudar mais e tudo mais. E eu achei um curso de uma empresa aqui, eu fiz o curso para ser doula. É um curso que ele é aceito internacionalmente, então se eu quiser ser doula no Brasil eu posso, eu tenho a minha certificação Cobre Brasil também. E aí eu fiz esse curso, eu lembro que eu tirei uma semana de férias da empresa que eu trabalhava e eu fiz o curso, né, de segunda a sexta ali, foi um curso online na época, isso foi em setembro. E eu lembro que eu fiz o curso na sexta-feira, eu terminei o curso, eu desliguei o computador, eu virei pro meu marido e falei assim, eu vou ser doula. Você segura as pontas? Você aguenta? Eu vou pedir demissão e vou ser doula. Ele falou, aguento. Eu falei, então, segunda-feira eu peço as contas. E foi o que eu fiz. Na segunda-feira, eu voltei no trabalho, chamei a minha gerente, falei... voltei não, né? Voltei online. Chamei a minha gerente para uma reunião e eu falei, estou saindo, estou dando meu aviso prévio. Aqui nos Estados Unidos a gente dá 2 semanas de aviso prévio. E eu estou saindo, tal dia é meu último dia, eu vou ser doula, período integral. E aí eu me joguei de cabeça nessa aventura. O começo não foi fácil, porque não só eu tinha acabado de aprender tudo aquilo, aquela quantidade de informação, eu ainda estava estudando tudo isso, eu tinha que montar o meu negócio. Então foi muita leitura, muito estudo para conseguir estruturar o meu business, né, o meu negócio. Demorou um tempinho, mas acho que passou um mês, eu já tinha algumas famílias interessadas, eu já comecei a auxiliar famílias, então a coisa começou a virar de forma muito tranquila e me permitindo a ter o tempo que eu precisava ter para estruturar as coisas que eu precisava estruturar, organizar o que eu precisava organizar. Hoje em dia eu sou, não só hoje em dia, mas eu sou muito apaixonada no que eu faço. Eu amo poder ser uma fonte de informação, um recurso para essas famílias. Eu amo o que eu faço. Me descobri muito utilizando o Instagram. Sou muito grata à empresa que eu trabalhava, até porque trabalhando na área de marketing eu trouxe muita bagagem para mim, para o meu negócio.
mas eu tenho amado trabalhar com o Instagram, tenho amado trabalhar com o YouTube, passar essa informação, espalhar essa informação por aí, que eu acho que todo mundo deveria ter acesso a essa informação. São informações de extrema importância para as pessoas, para as famílias se prepararem. Então, simplesmente amo o que eu faço. E essa é a minha história, tenho muito orgulho da minha história, eu não mudaria nada, todos os perrengues, todos os apertos que eu passei ao longo dessa jornada foram de extrema importância. Eu acho que me transformaram em uma pessoa melhor, me transformaram em uma profissional melhor, e eu sou muito grata a todas as oportunidades que eu tive desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Não é fácil ser imigrante nesse país, não é fácil você começar um negócio aqui, mas eu sou muito realizada no que eu faço, eu sou muito realizada na minha vida profissional nesse momento. Eu sou muito apaixonada e muito grata em poder ter a profissão que eu amo. Eu acho que todo mundo deveria trabalhar com o que gosta, porque daí não é trabalho, não é obrigação, é diversão o tempo inteiro, e eu simplesmente amo o que eu faço, de verdade. E é isso, essa é a minha história. Quero saber de vocês agora, me deixa nos comentários a jornada de vocês, me conta lá no Instagram, eu vou abrir uma caixinha pra gente conversar um pouquinho sobre isso, pra vocês me contarem a história de vocês também. E é isso, essa é a minha história, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!